sei se os irmãos perceberam no decorrer do culto, mas algumas palavras foram sobre, entre elas, lâmpada para os meus pés e luz para mim aos teus caminhos. Em Salmos 16. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu primeiro queria deixar um testemunho, um livramento, na verdade, que Deus deu para mim, me deu ontem. Aconteceu algumas coisas da minha tarde para a minha noite, que eu digo assim, que ontem Deus tirou o dia para zelar pela minha vida. Ontem eu fui para São Cristóvão, para uma reunião que ia ter lá, que teve lá, e na voltava eu e meu colega de carro, num momento assim, tranquilo. Ele ia de correr muito, só que ontem em particular, graças a Deus, ele não estava correndo, ele estava indo devagar. E o carro sobrou em uma curva, e quando ele tentou botar o carro de volta na pista, mas quando o carro ficou reto na pista, ainda bandeou para o outro lado e caiu na ribanceira, na faixa de uns 30 metros. A ribanceira era longa, e o que segurou, todo mundo que viu, o pessoal que falou assim, amor de Deus, porque eu nunca vi, né, palha seca segurar um carro. Eu nunca vi. E na hora assim, quando souber, a gente desceu a ribanceira, assustado, ele não controlava o carro. E quando a gente olhou, aí as palavras olhou um pro outro e falou, cara, você tá bem, tá descendo o carro. Quando a gente olhou, era uns 30 metros alto assim, e foi Deus, cara. Aí a gente ficou assim, subiu para tentar ajudar algumas pessoas a ajudar. E toda hora a pessoa dizia, não pode marcar. Dia 25/9, vocês nasceram, o ano que vem é o dia de vocês. E o pessoal daquele lugar, lá na Cabrita, quando eles passavam, olhavam e algum diziam, rapaz, é o primeiro carro que cai aqui e que não vira. Eu olhei assim, foi amor de Deus mesmo. Irmãos, eu não sei explicar assim, mas o carro ele ficou literalmente assim. Ele ficou inclinado mesmo, mais de 90 graus. E a gente desceu, mas graças a Deus os danos no carro foram mínimos, né? Mas assim, pode ver assim, poderia ser, eu digo assim, se fosse há 9 meses atrás, em janeiro, nós estaríamos nos caminhos do Senhor e estaria bebendo, porque sempre nesses eventos acaba sempre tendo com bebidas, e o motorista também estaria bebendo, porque eu só andava com pessoas que bebiam. E se eu não tivesse me entregue ao Senhor nessa reunião, possivelmente hoje não seria o culto de jovens, seria o funeral de Denis. Mas Deus colocou a mão dele sobre aquele carro, né? Glória a Deus. De estar. Hoje, quando eu me acordei um pouco tremendo, porque foi assim, como se desse um flash. Não, você ia morrer. Né? Quando a ficha caiu do que aconteceu mesmo, me acordei um pouco tremendo ainda. E eu recebi a mensagem assim, a bênção que foi a oportunidade de estar aqui para poder falar, né, do amor de Deus. E o que Deus tocou no meu coração para falar hoje é a questão de escolhas, né? Quantos é que acham que tem uma escolha? Todos que estão aqui, alguém aqui veio forçado para cá? Todo mundo veio porque se sentiu à vontade, porque que escolheu estar aqui. Como lido quando eu li do primeiro Samuel, do Salmos 119, lá no 95, 105, né? Que busquei retidão na presença do Senhor, que quis guardar os mandamentos e ser algo separado, ser uma pessoa separada. Então, é uma escolha que se faz, ser separado. E eu gostaria que os irmãos abrissem primeiramente em Gênesis 4, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, desculpa. E em referência, né, à palavra do Senhor, eu gostaria que, se
se colocassem de pé para a gente ler a palavra de Deus. Amém? Todos acharam? Primeiro livro da Bíblia, para quem não sabe. Amém? Diz assim, Caim, título inteiro é Caim e Abel. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que tiraste? E por que decaíste o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deverás dominar. Eu queria esse primeiro texto. A igreja pode sentar. Esse texto, Caim, ele teve uma escolha. Ele fez a oferta, ele fez a sua oferta a Deus. Eu acredito que tenha sido feita de coração, assim como Abel fez. Só que para nós fazermos algo de coração, se eu for agradar alguém de coração, eu tenho que saber como eu vou agradar. Se eu quiser dar presente para o Daniel, eu tenho que saber o que ele gosta e o que ele vai receber assim. Para ele dizer assim: irmão, obrigado, porque é o que eu gosto, é o que eu sinto. E ambos tinham o conhecimento de Deus, mas Caim ele fez uma oferta que não foi agradável para Deus, ao tão quanto a de Abel. Que a de Abel em particular foi algo que já tinha sido era uma ação, né, de um conhecimento já embutido nele, que era um sacrifício. O que Caim ofereceu a Deus, o que Abel ofereceu a Deus foi sacrifício. Foi um sacrifício, já foi algo que o Senhor já tinha dentro dele. Abel já tinha compreensão de que tinha que sacrificar algo para agradar a Deus. E Caim não se atentou a isso, e por ira e por raiva, chamou, mas a criança de ler que ele chamou Abel para ir ao campo e o matou. Ele teve uma escolha. Ele poderia optar e dizer bem assim: agora eu sei o que Deus gosta, agora eu vou fazer do mesmo jeito que o meu irmão. O irmão fez um sacrifício, vou procurar o novilho, o primogênito, o mais bonito entre eles, e vou ofertar ao Senhor. Mas infelizmente a escolha de Caim foi sair no que Deus disse: o pecado jaz à porta, e sobre ti será seu desejo, mas sobre ele deverás dominar. Então Deus já sabia que Caim tinha um desejo, já estava com algum desejo ruim, mas avisou: o pecado está à porta. A oportunidade de você cair no pecado, satisfazer a sua carne, ela está à porta, em qualquer instante. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Daniel. O primeiro capítulo mesmo de Daniel. Eu peço novamente que se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Todos acharam?
Daniel fica depois de Ezequiel. Amém? Achou? Primeiro capítulo. A partir do versículo 5, diz assim: o rei determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achava os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o Beltesazar, e o Ananias, o de Sadraque, e o de Misael, de Mesague, e o de Azarias, o de Abdinego. Mas Daniel propôs no coração não contaminar com a porção do manjar do rei. De novo. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Passando por 13, o versículo 12, que fala bem assim: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Daniel falando, irmãos. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires procederás para com os teus servos. Ele concordou com isto e o experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes deram legumes. Pode ser. Aqui Daniel, ele foi levado em cativeiro para a Babilônia. E ele escolheu não se contaminar com a porção, com as coisas da terra, né? Com o que se havia. Em particular, esse fato acontece porque todo alimento, antes de ir para o rei, todos os manjares, toda a porção do alimento que ia para o rei e o vinho, antes disso, ele era consagrado aos deuses da Babilônia, Baal, uma série de deuses. Daniel, já sabendo disso, com seu servo, com os outros, optou e escolheu não se contaminar com as coisas, com os manjares do rei. O que isso tem para a gente hoje? O que eu posso trazer para mim hoje? Certo, eles tiveram escolhas deles, eu também tenho as minhas. Hoje vocês escolheram estar aqui porque vocês, acredito eu, que vocês vieram buscar algo melhor para vocês. Buscar uma felicidade, buscar uma alegria, buscar um conforto, buscar uma paz. E também teve aqueles que vieram só porque alguém falou assim: meu brother vai estar lá, eu também vou. Meu colega vai estar lá, toda ladeira ali. Acontece. Mas tem algo em particular que hoje Deus tem para a sua vida. Hoje, aqui e em qualquer lugar, existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que irão escolher o melhor, escolher seguir a Deus, escolher optar em ser obediente, optar em se dedicar, sacrificar a sua vida a Deus. E vai ter aquelas que vão optar em: eu vou aqui porque meu colega vai, eu vou, hoje eu não vou porque estou cansado, estou chateado, não vou, não quero ir, não vou. Então vai ter aqueles que vão querer sacrificar o seu tempo, sacrificar o seu dia, sacrificar o que lhe é de melhor
para receber o melhor ainda mais de Deus. Gostaria que vocês abrissem em Atos, capítulo 2. Amém? Vou pedir novamente que respeite a palavra de Deus, que você não se coloque de pé. Atos é o quarto livro, sempre depois de João, do Novo Testamento. E diz o seguinte: cumprindo-se no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedera que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar sua própria língua. E todos passavam a se maravilhar, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua? Partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Assis, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia para parte do Síria, forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas do Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, diziam: estão cheios de vinho. Versículo 15 diz assim, aqui é Pedro falando, irmãos: estes homens não estão embriagados como vos pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão com sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Agora a pergunta que eu quero deixar para vocês, irmãos, podem sentar. Na verdade eu vou começar a dizer 3 textos. Os 3 textos. Levante, irmão, para referência a palavra de Deus. Irmão, senta. Levante, irmão, referência a palavra de Deus. Quantos acharam isso chato? Tem um pouquinho de verdade aqui. Quem está com coragem? Quantos acharam chato? 3, 4. É o seguinte, meu querido. Quando você toma uma decisão sobre sua vida, desculpa, você tem 2 escolhas nessa noite. Você viu as pessoas que receberam, vocês ouviram na Bíblia aqui? As pessoas que receberam o Espírito Santo e deixaram que ele falasse, e falavam em línguas estranhas. Mas quem tinha mais naquele lugar? Pessoas que estavam a olhar e não entender.
a zombar, a dizer que estavam embriagados. Por muitas vezes eu falei que era loucura, mas não está aqui, está no Espírito Santo, começa a girar, né? Deus falando. Agora a questão é a seguinte: os últimos dias estão próximos, nós vemos pessoas tendo visões, pessoas tendo revelações, pessoas sendo usadas por Deus e também pessoas sendo usadas, dizendo ser usadas por Deus para denegrir a palavra de Deus, para tirar o foco, desvirtuar nossos pensamentos. E a pergunta que eu gostaria de te aproximar nessa noite é que no dia do juízo final, fala assim, que num piscar de olhos a sua igreja será arrebatada. A pergunta que fica é a seguinte: quantos de vocês querem ver a igreja ser arrebatada? Gostaria que vocês levantassem a mão. Quem quer ver a igreja ser arrebatada? Você quer ver a igreja ser arrebatada? Você também. Quem mais? A pequenininha lá. Irmãos, precisamos ser a igreja arrebatada, não ver a igreja arrebatada. E hoje, o convite que eu venho a fazer não é por mim.